vamos dar sequência porque é conteúdo atrás de conteúdo. Vocês já estão ligados, estão no chat. E, gente, lembrando que esse é apenas o primeiro Mutirão Digital. Muitas outras edições estão por vir. Então, fique ligado, divulgue, porque vai vir coisa muito legal. E, para continuar, eu vou chamar nada mais, nada menos que ele, a fera, né? O doutor André Raiata e a doutora Regina Ferreira. Estou ali, olá. Que aqui vamos agraciar. Regina, doutor André. Opa. Olá de novo. Olá, o doutor André. Voltou. Saudades, André. Olha só, não sei onde que está essa fera aqui. Deve ser a Regina. Qual é a importância de vocês fazerem um diagnóstico o mais rápido possível dessas doenças reumatológicas, porque elas podem sim trazer algumas consequências. Bom, pessoal, reumatismo são doenças crônicas, são doenças que muitas vezes quando começam não tem mais como terminar, mas elas podem ser controladas. E o controle, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, né, Regina? Mais cedo a gente começa um tratamento específico. E aí a gente consegue controlar melhor essa doença. Ela pode não ter cura, mas as pessoas hoje, elas podem ter uma vida praticamente normal, mesmo convivendo com a doença. Então, vamos lá, Regina, pode falar. Então, vamos lá. A minha missão de hoje é falar um pouquinho, como o André já falou, né, sobre o diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce, os primeiros alertas para todos nós são sintomas suspeitos dos pacientes. Então, assim, tudo aquilo que nossos colegas já fizeram lá atrás, doutora Laura, Maria Cecília, a Rosângela, que foi colocado. Tem uma dor nas costas, uma dor na nádega, uma dor na face do pé, uma alteração na unha, uma descamação no couro cabeludo. Tudo isso tem que chamar nossa atenção, tem que ligar nosso radar. E aí, a partir daí, qual que é o primeiro passo? Vamos procurar um reumatologista. É o especialista que pode estar nos orientando. A partir disso, uma boa história, um bom exame físico, vai conduzir o colega a fazer um diagnóstico. E por que a gente precisa de um diagnóstico precoce? Porque o intuito dessa consulta e desse diagnóstico é justamente que você tenha um início de tratamento precoce também. Os pacientes nos procuram, às vezes com queixas que eles nem imaginam que poderia ser um reumatismo. E é esse papel que a gente tem que cumprir, de ajudá-los. Em relação aos exames que nós podemos orientar o paciente, a gente começa pelos exames de sangue, né? Então, a gente, como a doutora Rosângela falou, nós vamos pedir PCR, VHS, que são exames que vão nos indicar uma alteração inflamatória, né? A presença de uma inflamação. O fato de estar positivo ou não significa exatamente que você tem ou não tem a doença. Você tem que juntar as peças do quebra-cabeça para poder seguir, né, a sua linha de raciocínio. A gente também lança a mão de um exame de sangue, que é muito característico da espondilite anquilosante, que é o antígeno leucocitário humano. E quando positivo, a gente fala muito a favor de ter espondilite anquilosante. Partindo para os exames de imagem, nós podemos pensar assim, vamos seguir uma lógica, né? Eu vou fazer um raio-x, vou fazer uma tomografia, uma ressonância, qual exame o médico vai escolher? Ai, doutora, eu tenho fobia, eu não entro na máquina de ressonância. Ok, o médico vai achar uma alternativa para você. A questão do raio-x é que o raio-x só vai mostrar as lesões, os estragos que a doença fez no seu organismo muito tardiamente. E aí, demora um diagnóstico, demora o início do tratamento, e isso atrapalha a condução da doença. Então, o que a gente sempre pensa como médico, no sentido de ajudar o paciente, você procurar pedir um exame que possa orientar o paciente e levar um diagnóstico mais precoce. Aí a gente pensa sempre num exame, por exemplo, como a ressonância magnética. A ressonância magnética vai me mostrar o quadro inicial da doença, lesões novas que estão ali vão aparecer nessa ressonância. Então, é um exame muito legal para ser feito, tá? Porque aí o paciente vai ter um diagnóstico mais cedo. Não quando, assim,
aquela coisa de apagar o incêndio, né? Depois que já tudo aconteceu. Não, já vai ter um diagnóstico precoce mesmo. Um outro exame que a gente lança mão é o ultrassom. O ultrassom com Power, a gente consegue ver alterações, sinovites, consegue ver aquele dedinho gordinho que a doutora Laura falou. Então, assim, é um exame também que é de fácil realização. Muitos reumatologistas são especialistas em ultrassom. É um exame que não exige contraste, não exige anestesia, sedação. É um exame bem tranquilo de ser feito. Com tudo isso na mão, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça, o reumatologista vai seguir aquela linha de raciocínio, ele vai montar um diagnóstico, sabe? E aí, a partir daí, você vai ter uma conduta, você vai alinhar o tratamento, sempre junto com o paciente. Essa responsabilidade do tratamento é dividida com o paciente, a escolha do tratamento é colocada para o paciente para que ele possa decidir conosco. É sempre uma ação conjunta. Hoje tem várias linhas de tratamento e nessas linhas de tratamento eu vou passar a palavra para o Dr. André, que ele vai colocar para nós assim, todas as possibilidades que nós temos, que hoje é uma gama imensa de medicamentos que podem ser usados, e ele, um reumatologista experiente, vai poder passar para nós todo o conhecimento dele. É com você, André. Obrigado, Regina. Então, como todos viram, é muito importante que a gente tente fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Tá? Isso vai ajudar vocês a controlar essa doença. Então, se vocês têm, né, algum sintoma, algum sinal de que isso possa ser algum reumatismo, como a gente mostrou, né, nas outras palestras, procure logo o reumatologista. Como a Regina falou, a gente vai começar a somar as peças para poder fazer um diagnóstico correto. E aí, quando a gente tiver um diagnóstico correto, a coisa fica mais fácil. Né? O difícil é a gente chegar nesse diagnóstico, e a gente tem alguns exemplos. Nós do GARI fizemos uma pesquisa que a gente foi perguntando, né, para os pacientes quanto tempo demorou para ele chegar no reumatologista, quanto tempo ele demorou para começar um tratamento adequado. Gente, a gente teve uma surpresa. Tinha, sim, pacientes que rapidamente conseguiram chegar no reumatologista e conseguiram fazer um diagnóstico e começar um tratamento efetivo, mas tinha gente que passou por diversos médicos e demorou até 13 anos demorando para fazer um diagnóstico correto e começar um tratamento eficaz. E hoje, a gente está falando, nós somos no século XXI, nós estamos falando de tratamentos de ponta. Chegou às nossas mãos, às mãos dos reumatologistas, medicações que fazem total diferença na vida dos pacientes. Eles mudam o curso natural dessa doença, de qualquer reumatismo, tá bom? Desde que bem indicado e na hora certa. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente entra com a medicação, porque o paciente demorou muito, numa fase onde a doença já está muito avançada. A gente vai melhorar, é sempre bom a gente começar um tratamento, mas a gente vai conseguir mudar alguma coisa? Às vezes não, mas a qualidade de vida a gente vai conseguir proporcionar para vocês, para os pacientes, né? E hoje a gente está falando de uma coisa chamada terapia biológica, como a Mariana falou para vocês. São medicações de última geração, são medicações de ponta. E o que é isso daí? É que nem vacina, tá? A vacina, ela é certeira. Eu vou dar uma vacina para COVID, então eu vou te defender contra COVID, eu não vou defender contra outras infecções. Da mesma forma, essas medicações biológicas, elas vão certeiras. Eu sei aonde está a alteração, né, que está acontecendo naquela doença, e eu consigo dar uma medicação que vai exatamente naquele ponto, naquele alvo que eu quero atingir. Por isso que elas são muito mais eficazes. Existem, sim, aqueles pacientes que resolvem com medicações mais simples,
mas uma grande maioria, e principalmente quando a gente está falando dessas duas doenças, a artrite psoriásica e a espondilite anquilosante, a gente precisa de medicações um pouquinho mais assertivas, a gente precisa atingir o alvo certo, no tempo certo, com rapidez. E isso, os reumatologistas estão sendo treinados já faz muito tempo, dentro do grupo GARI, principalmente. Nós temos semanalmente reuniões periódicas com toda a equipe, os 50 médicos participam dessas reuniões, onde a gente discute o que saiu de última geração, o último artigo, a ciência sempre pautando tudo que nós fazemos. Tá? E eu acho que vocês devem ter sentido isso nas palestras das minhas colegas. E olha, gente, não é só porque eu sou o único homem aqui que está, né, falando da parte médica falando, mas a reumatologia, ela é essencialmente feminina. A gente tem muita médica, e médica muito boa, tá? As mulheres se empoderando aí. Tem doença que demoraram 13 anos para conseguir um diagnóstico, né? Então, a pergunta que eu faço é, essas doenças, elas precisam de muitos exames para serem diagnosticadas? Então, olha só, como a Regina falou, às vezes não. O mais importante, o Rafael, é que os pacientes procurem algum especialista, porque o nosso olhar está treinado para identificar detalhes. O reumatologista, ele é detalhista, tá? Talvez por isso que tenha tanta mulher dentro da reumatologia como médica, porque elas adoram ver detalhe, né? O Rafael, você que estava falando aí da tua mulher, ela consegue identificar se o copo foi usado ou não. Imagina o que essas reumatologistas não fazem, né? Elas conseguem ver pelo em ovo, gente. Tá? E é isso que faz a diferença. Um detalhe que passa desapercebido por alguém que não é especialista, o reumatologista consegue ver. E aí fecha as peças, fecha esse quebra-cabeça e consegue fazer um diagnóstico. Mas, doutor André, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. A gente sabe que o exame é caro, né? E principalmente no Brasil, tudo é caro, é difícil. Então, assim, tem pessoa que não vai ter um acesso a todos, de repente, a todos esses exames. E aí tem gente que fica com aquela coceirinha de querer fazer o diagnóstico só na base do olho. Dá para fazer exame só do olho? Só na base do olhar? Olha só, Regis, eu acho que a Regina está aqui, está até escutando, ela pode até também dar a opinião dela. São doenças que, muitas vezes, o nosso olhar clínico consegue, sim, fazer uma suspeita, uma hipótese diagnóstica. Os exames, na verdade, eles vão ajudar a gente a fechar esse diagnóstico, tá? Então, assim, eu sei que no Brasil, né, a condição social, às vezes a gente tem que pensar, e isso pode ter certeza que nós todos, a gente pensa nisso quando a gente vai solicitar um exame ou quando vai entrar com tratamento, tá? Esses tratamentos, eles são de altíssimo custo, tá? Entendi. Ou seja, o Rafael, é caro mesmo. Você vai ter que vender o... Mas tem que vender o carro, tem que vender a casa para fazer o tratamento. Tem que vender os rins. Ô, Regis, se você tiver um inimigo, você pode vender o rim dele, porque com certeza vale um rim, tá? Não, eu ia vender o rim do Rafael, não é o meu, você acha? Ô, louco, é assim. Eu com certeza não venderia o rim de nenhuma das minhas colegas. Isso posso te garantir. O Rafael disse que o rim dele tem um lema, que assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Com essa piada do Regis, tá? Eu peço desculpas a você que está nos assistindo, né? Que está em casa, tem que aguentar essa hora do dia. Essa hora do dia. O pessoal querendo trabalhar e você me vem com um trocadilho desse. Não, mas é verdade. Como é que, então, a gente vai conversar agora, doutor, sobre essa questão, dessa questão, né, do público e o privado? Sim, então, olha só, quando tem indicação para essas medicações, a gente chama de medicações especiais ou de alto custo, porque eles realmente custam muito caro, tá? E a gente está brincando aqui, mas é algo em torno de R$5.000 por mês. Se a gente pensar que é um tratamento para o resto da vida... Olha só, eu acho que só um rim só não vai dar conta não, viu, o Regis? Mas a gente, como essas medicações fazem tanta diferença para quem precisa, tá?
o Ministério da Saúde incorporou esses tratamentos à lista de de medicações do componente especial. Então, elas estão disponíveis a qualquer cidadão brasileiro, desde que preencha alguns critérios, senão vai dar bagunça, né? Vai dar ruim. Você tem realmente essa doença, né? Foi diagnosticado corretamente? Já tentou tratar de alguma outra forma? Não conseguiu o tratamento? Não conseguiu melhorar? Aí sim está indicado. E qualquer um dos reumatologistas sabe exatamente como que a gente pode conseguir essas medicações, tanto para aqueles pacientes que não têm um plano de saúde, que seria pela via pública, né, através do SUS. Aliás, pessoal, o SUS, a gente escuta muita coisa, né, do SUS, que o SUS é isso, que o SUS é aquilo, mas o SUS, em termos de tratamento e acesso a essas medicações de alto custo, é um modelo mundial, tá? E aqueles pacientes que têm convênio e que podem utilizar os convênios, essas medicações, elas são de cobertura obrigatória dos planos de saúde. E não é à toa, porque realmente faz diferença. Então, isso é muito importante. Bom. Então, mais uma vez, está claro que não tem desculpa para não se tratar, não é só a questão do tempo, a questão financeira também não tem desculpa, porque esses medicamentos estão disponíveis para quem tem condições de pagar e para quem, principalmente para quem não tem condições de arcar com um tratamento, como o senhor falou, caro e por toda a vida. Então, é muito importante frisar isso para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que o diagnóstico pode ser muito mais acelerado se a pessoa consegue ir direto no reumatologista e fazer as suas consultas regularmente, e que o tratamento pode ser custeado pelo Sistema Único de Saúde, além dos convênios e tal. Isso é bem importante, porque é uma questão que pega bastante, né? A questão financeira é muito importante. E achei bacana do doutor André frisar essa questão do SUS também, que realmente, lógico que é super difícil num país com 220 milhões de habitantes você conseguir prover um sistema único de saúde que seja num nível de última tecnologia. Mas, para ser um sistema único de saúde e que atende com essa capilaridade, nós não podemos reclamar. Pelo contrário, nós temos que ter orgulho, porque tem toda essa força de trabalho aí, querendo fazer um trabalho sério e alcançando nos lugares mais distantes e tentando equacionar um país com tanta desigualdade, não é, doutor? Exatamente, mas sabe, Regis, no levantamento que nós fizemos aqui pela Sociedade Brasileira, né, de Reumatologia, o número de reumatologistas que estão, né, atuando no Brasil, no território brasileiro, ainda é muito aquém daquilo que a gente precisaria para dar assistência a toda a população. Mas mesmo assim, todos os reumatologistas estão trabalhando a toda, né, eles estão disponíveis, tem os reumatologistas que estão na rede pública, tem aqueles, né, que também dão assistência na rede privada, né, por meio de consultas particulares ou por meio dos convênios. Então, assim, tem que procurar, sim, um especialista. A gente está tentando divulgar cada vez mais, a gente vê várias, né, ações de vários reumatologistas da Sociedade Brasileira, do Grupo Gari, para que a gente possa trazer esse conhecimento e alertar os pacientes para que eles realmente procurem rapidamente o especialista. Aí sim vai fazer diferença na vida deles. Ótimo, muito bem. Então muito fica bem. mais uma vez o nosso convite para que você acesse o link que está aqui embaixo ou o nosso QR Code e agende a sua teleorientação, que a gente já está indo para a nossa reta final aqui do nosso mutirão digital, mas as teleorientações continuam até mais tarde. Até as 19h45, se eu não me engano, é o último horário. Então, aproveita, porque os horários estão se esgotando, até porque já está chegando o horário, então vai lá e cadastre e pegue agora a sua teleorientação gratuita no nosso link aqui embaixo, no YouTube, ou no próprio QR Code que já apareceu na tela diversas vezes e está aqui para vocês de novo. Justamente para acelerar o diagnóstico, para que a gente consiga atender o maior número de pessoas, anota aí esse QR Code, já se inscreve rapidinho, pega as suas últimas vagas na nossa teleorientação,
grava aqui o nosso... Segue a gente aqui, esse canal, coloca lá nos seus favoritos, porque vai ter sempre conteúdos novos, sempre conteúdos atualizados sobre reumatologia, sobre bem-estar, sobre tudo aquilo que pode melhorar as condições de um paciente reumatológico, da qualidade de vida de todos nós. Então, não perde tempo, já se inscreve aqui, curte, compartilha, siga a gente nas redes sociais, né? Que é muito importante. E é isso. E eu queria agradecer de coração a nossa querida doutora Regina Ferreira, que inclusive tem o mesmo nome da minha mãe, a minha querida mamãe Regina. Então, doutora Regina, muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero contar com a senhora nas próximas edições do nosso Mutirão Digital. E o doutor André também, obrigado aí por seu conteúdo, por dar essa orientação aqui, por mais esse conteúdo que foi incrível, né? Está sendo nessa tarde. Tá ok? Muito obrigado a vocês. Obrigada, foi muito bom estar com vocês. E assim, vamos reforçar teleorientação para que você tire suas dúvidas e possa saber que caminho você deve seguir. É muito importante, a teleorientação vai ajudar muito vocês. Um abraço.